Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, vocês já devem ter reparado que para fazer coisas que queremos, ou construir novas coisas, ou evitar de fazer aquilo que nós sabemos que não deveríamos fazer, isso tudo envolve força de vontade. E força de vontade, ela funciona como um músculo. Quanto mais nós usamos, menos sobra energia, menos sobra carga para podermos utilizar para fazer outros exercícios, não é? Mesma coisa que também funcionasse como se fosse uma carga de bateria. A gente acorda, né, com a bateria num nível de carga e vamos utilizando ao longo do tempo, sobrando cada vez menos para podermos fazer outras atividades. Eu já expliquei isso em um outro vídeo aí atrás, caso você tenha interesse em saber, porém eu só estou passando por isso bem rapidinho. Só que essa carga, essa quantidade de bateria, ela não é fixa para a gente. Tem como nós expandirmos elas. Você já deve ter percebido em algumas pessoas ao seu redor de pô, como é que você consegue fazer isso? Sabe? Como é que você consegue fazer isso todo dia desse jeito? Às vezes é estudar durante horas e horas durante o dia. Às vezes é fazer exercício, consegue ficar fazendo exercício o dia inteiro. Às vezes, sei lá, consegue trabalhar de 7 da manhã a 10 da noite, praticamente todos os dias. Você fica se perguntando, caramba, como é que você consegue fazer isso? Então, é exatamente isso que eu gostaria de falar nesse vídeo. É como expandir essa força de vontade. Para que a gente possa usar mais essa carga, mais esse músculo para podermos conseguir conquistar o que a gente quer no nosso dia e na nossa vida até em geral. Vamos lá então. E esse vídeo ele foi baseado num livro chamado Willpower. Eu só achei ele em inglês. Se você quiser se aprofundar e souber inglês, eu vou colocar o nome dele na descrição abaixo desse vídeo, tá bom? Mas vamos lá. Pesquisadores, na verdade, quando eles queriam entender se tem como, e se tiver como fazer para aumentar a força de vontade, eles não sabiam muito por onde começar. Então eles testaram várias coisas diferentes, vários experimentos e foram testando até achar algum tipo de resposta, algum tipo de caminho que poderia levar a essa resposta. Em um desses testes, eles pegaram um grupo de pessoas e fizeram testes, fizeram exames com eles que mostravam a quantidade de força de vontade que eles teriam. Eu não vou ficar falando aqui esses testes porque eu acho que vai delongar bastante o vídeo, mas se você quiser saber é só ir lá no livro. Ou se você quiser realmente saber, coloca nos comentários abaixo que eu explico lá no comentário ou faço um outro vídeo, alguma coisa desse tipo. Mas enfim, eles fizeram alguns testes para descobrir isso, um antes e o depois para ver se houve aumento dessa força de vontade. E a conclusão, já dando spoiler para vocês, que as pessoas que adotaram essas duas atividades que eu vou falar aqui agora aumentaram consideravelmente sua força de vontade comparado com os outros grupos, e comparado com um grupo de controle que não fez nada. Quais foram essas duas atividades? Foi consertar sua postura e tirar foto da comida. Como assim? As pessoas que no seu dia a dia ficavam se lembrando quando percebiam que estavam naquela postura meio desleixada, quando estava trabalhando, ou então, sei lá, qualquer momento do seu dia que ficava sentado na cadeira e se percebia desleixado, e consertar sua postura, tiveram maior crescimento de sua força de vontade. Da mesma maneira, o outro grupo que tiravam fotos das suas comidas, como é isso? Sempre que eles foram fazer algum tipo de refeição, eles tiravam fotos da comida. Não era necessário postar essas fotos, não era necessário mudar seu hábito alimentar, era somente tirar as fotos. E esse grupo também aumentou sua força de vontade. Um parêntese aqui, se você tiver vontade de emagrecer com algum tipo de reestruturação alimentar, uma dieta, uma reeducação alimentar, esse hábito de tirar fotos é excelente, tá bom? Se você estiver nesse processo, comece a fazer isso. E é só tirar fotos, não estou pedindo para você publicar nem nada, que nem foi nesse experimento. Isso ajuda você a ter mais consciência sobre o que você está comendo e também como você está comendo. Porque nesse momento de tirar fotos, você presta atenção naquele momento e começa a reparar sobre a comida, você não come mais de cor. Enfim, eu não vou ficar explicando muito sobre isso porque não é o assunto desse vídeo, mas é uma técnica muito boa. Voltando. Ou seja, uma conclusão mais geral. Quando nós reestruturamos um hábito nosso ou criamos novos hábitos, ajuda a esse crescimento da força de vontade. Nesse caso, você se pegar várias vezes no seu dia tentando mudar esse hábito de ficar com o corpo desengonçado e tudo quando está sentado, isso é uma reestruturação de um hábito que você tem. Da mesma forma, também tirar foto também é uma coisa no seu dia que você não está acostumado, você criou esse tipo de hábito antes de você comer. Mudou um pouco esse processo de comer porque você começou a colocar essa ação de tirar foto. Só que esses hábitos, eles podem ser uma construção ou reestruturação de hábitos menores ou um pouco maiores.
Os hábitos menores é como eu já disse para vocês, esses pequenos, de consertar a postura, de tirar foto da comida, pode ser também começar a usar a mão esquerda se você é destro, né, sei lá, para escovar dente ou pegar copo sempre com a mão esquerda, abrir a porta com a mão esquerda, coisas do tipo. Isso também é uma reestruturação. E a construção de hábitos maiores, esse na verdade eu vou dar exemplo do teste que eu achei muito interessante. Mas teve um grupo de pessoas, na verdade vários grupos de pessoas que estavam fazendo atividade diferente por esses cientistas também, por esses pesquisadores. E eles pegaram um grupo de pessoas que queriam e começaram um processo de fazer exercício físico, outro que queriam e começaram um processo de estudar melhor, mais eficientemente, outros que queriam gastar menos, e pegaram esses hábitos, né? Essas pessoas que queriam passar por esse processo de construção desses novos hábitos. E querendo ou não, você já deve saber disso, você já deve ter passado por alguns desses hábitos, né? Que são hábitos um pouco maiores, que precisam um pouco de estruturação maior do que simplesmente consertar a sua postura. E o teste foi o seguinte, eles pegaram esse grupo de pessoas, né, de categorias diferentes de hábitos que queriam construir, e comparado com um grupo de controle, e fizeram o seguinte, fizeram isso no começo, fizeram isso depois que eles começaram a construir esses hábitos. A pessoa, ela tinha que ficar na frente de uma tela, vendo quadradinhos se movimentando e alguns deles dando flash, né, desaparecendo e aparecendo. E no final das contas, eles tinham que falar qual que foi o primeiro quadradinho, onde está, né, o primeiro quadradinho que deu o primeiro flash, né, digamos assim, que apareceu e desapareceu. Só que é o seguinte, o interessante é que do lado desse monitor tinha o Ed Murphy, né, aquele comediante, fazendo um stand-up comedy, né, fazendo aquela apresentação de comédia. Se a pessoa prestasse atenção, seja olhando ou seja apenas ouvindo, ou seja, só sua concentração, desviasse um pouco para o Ed Murphy, faria com que ela perdesse totalmente esses quadradinhos. Eles eram rápidos, digamos assim. Mas o que esse teste tem a ver com força de vontade? Força de vontade já foi provado também por vários outros testes que ela é consumida quando nós tentamos resistir a tentações. Nesse caso, de prestar atenção nessa comédia do que prestar atenção em quadradinhos movimentando e piscando. Você já deve ter percebido que, por exemplo, fazer uma dieta, no nosso dia a dia aparecem várias tentações, seja de comida, seja de pessoas segurando comida. É difícil resistir tentações no nosso dia a dia que tem aos montes, não importa para o que você está querendo fazer, sempre há uma tentação relacionada àquilo, ela drena sua força de vontade. E é isso que eles estavam testando com esse grupo, com esses grupos, né, na verdade. E eles perceberam que progressivamente esses grupos foram sempre melhorando com base no que eles foram construindo mais esses hábitos. A boa notícia sobre isso é que, de fato, construindo hábitos e reestruturando hábitos, como eu já disse, aumenta a força de vontade, só que nesses últimos casos as pessoas conquistaram seus objetivos, que fizeram exercício ficavam mais atléticos, o que queriam economizar mais dinheiro gastavam menos, estruturavam melhor seus orçamentos e tal. Quando quem queria estudar melhor e mais eficientemente conseguiram isso também, faziam mais suas tarefas de casa, seus trabalhos escolares de maneira melhor e mais eficientemente. Só que o mais interessante é que esses grupos não só conquistaram seus objetivos e aumentaram sua força de vontade, porém, eles melhoraram em várias outras áreas de suas vidas. Pareceu que outros hábitos entravam nesse meio também, nessa construção desse específico que eles faziam. Por exemplo, os que ficavam mais atléticos fazendo exercício físico começavam a gastar menos, tinham mais foco para estudar, fumavam e bebiam menos. Enfim, eles melhoraram várias áreas de suas vidas, e isso em todos esses hábitos, seja de estudo, seja de economizar, seja de exercício físico, todos eles melhoraram em outras áreas de suas vidas. E isso é muito interessante, o que só comprova mais uma vez, entre outras coisas, que construindo e reestruturando seu hábito, aumenta sua força de vontade para realizar outras atividades no seu dia. É como se, como eu disse, também a barrinha de carga, né, de bateria, é como se ela aumentasse para você poder utilizar ela mais a seu bel prazer no seu dia a dia. Bom, pessoal, se você estiver interessado em como construir novos hábitos, eu já fiz uma sériezinha de 3 vídeos nesse canal aqui, muito interessante, que tem umas técnicas muito bacanas de como construir novos hábitos. Se você tem interesse nisso e não viu, aconselho você a assistir esses vídeos. Se você gostou desse vídeo de hoje, não esqueça de dar uma curtida e de se inscrever no canal. E aproveitando que você vai clicar naquele botãozinho de inscrever no canal, também clica naquele sininho do YouTube, que vai te avisar quando eu postar novos vídeos. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Te vejo no próximo vídeo e até lá.